também mais um Shark SG 220 1979. Esse daqui é muito legal, porque esse aqui eu estou montando para mim. Vou mostrar para vocês em detalhes. Ó. Tampa de acrílico polidinha, painel também limpo, totalmente polido, né? O que eu acho mais legal desse tipo de aparelho é, né, como fica o acabamento do gabinete, né, porque ele é em madeira de verdade, talvez embuia, né? E aí um toca-discos Gard com a sua cápsula original 1979, é uma ES da Lesson, mas para falar a verdade é importada, né? Uma inglesa da Excel, né? Então um aparelho puro sangue mesmo. E o que está faltando aí para a gente terminar, né? É essa tampa de acrílico, tá vendo que ela tem um trincado? Então além de eu ter reforçado, né, os cantos, se tiver só um trincado ali nos cantinhos tudo bem, né? Mas o trincado subiu, então não tem como esconder. Então é uma coisa assim, essa tampa de acrílico provavelmente a gente vai estar comprando um outro aparelho com a tampa inteira, restaura o outro aparelho inteirinho, pega a tampa, põe nesse, e essa tampa que está novinha aqui por conta desse detalhezinho que não deixa o aparelho ser perfeito, acaba indo para o outro e vai para venda, né? E aí sim a gente consegue zerar o aparelho e deixar ele como se tivesse acabado de tirar da caixa, né? Então tá faltando um pouquinho aí pra gente zerar, aquela busca incansável pela perfeição, né? Então garimpa, se achar algum componente que tiver melhor, desmonta esse, instala até chegar ao 100%. E aí alguém faz uma proposta absurda, eu não aguento, acabo vendendo e voltamos tudo de novo, compra vários aparelhos até montar um impecável, né? O bom disso é aquilo que eu sempre falo, a ideia de pegar o aparelho, né, pegar um outro aparelho é sempre estar tentando melhorar o que já está pronto. Então às vezes não consegue, mas mesmo que não consiga, quem estiver comprando o outro aparelho vai estar comprando algum que eu me dediquei ao máximo aí para tentar zerar por completo, né? Beleza? Bom, agora é o seguinte, né? Tá vendo esses véuzinhos aqui, ó? Olha só a saúde dos meninos, né? Olha como eles funcionam perfeitamente, né? E para falar sobre isso, vamos deixar de fundo aí um Jimi Hendrix aí para fazer a nossa alegria, beleza? Só uma palhinha aí, porque infelizmente o YouTube tesoura, não é verdade? Bom pessoal, a verdade é o seguinte, eu já peguei vários desses aparelhos, mas vários mesmo, e eu não me recordo, olha, eu me recordo só de um, que se não me falha a memória, era do Miqueias, era o único que funcionava os VUs. O resto, todos os aparelhos que eu peguei, nenhum deles funcionava VU corretamente. Ou funcionava um só, não funcionava os dois, hora funcionava, hora não funcionava. É muito difícil você comprar um aparelho desse, dificilmente você vai pegar eles com os VUs funcionando, tá? Então assim, você tem desde probleminhas básicos ali, e na primeira fase você já consegue resolver, até você pega defeitos bem complicados, mas bem complicados mesmo, já suou, já chorou, já passou a noite sem dormir, já está assim, algum limite para desistir. Para ter uma ideia, eu peguei um aparelho esses dias aqui, ó, dá uma olhada, tá vendo aqui, ó, esquema do deck, né? E aqui estão os capacitores e os resistores, tá? Os capacitores todos foram trocados daquele aparelho, todos. Os resistores todos foram testados um a um, por isso que eles estão com tiquinho, tá? Então só para você ter uma ideia do tamanho da briga que foi para conseguir fazer funcionar um dos aparelhos. O resto, a maioria funcionou muito de boa, tá? Então é o seguinte, vamos fazer um vídeo sobre os VUs, como é que você faz para deixá-los com toda essa saúde, funcionando perfeitinho. Então é o seguinte,
Parte dos LEDs aí você dá uma olhada nos outros vídeos, aqui a gente vai falar na parte técnica mesmo, o que você tem que fazer, tá? Então, primeira coisa para fazer um aparelho desse aqui, você vai ter que lavar mesmo, tá? Não é exagero não, lavar chaves, tá? Então você vai lavar chave seletora e vai lavar a chave do Play Hack, que é uma HH bem compridona, né? Que tá bem na placa do tape deck aqui, você vai estar lavando elas. Para fazer isso não adianta você ficar com medo, entendeu? Tem bastante vídeo no canal que eu mostro como é que você desmonta esse aparelho. Então eu vou estar falando aqui, vou estar descrevendo para ficar uma coisa rápida, para a gente poder se basear mais nos VUs, beleza? Então, seguinte, desmontar esse aparelho é muito fácil, como se fosse tirar uma gaveta do gaveteiro, não tem nada demais. Então você... Aqui na parte de trás, no painel dos conectores, você vai estar tirando os dois parafusinhos, que normalmente são 2 fios, o painel já vai estar soltinho. Você consegue colocar a mão dentro, aqui ó, nesse pino, aqui nesse parafuso, você vai ter uma trava, você gira a trava, e o toca-disco já vai levantar essa parte. Desloca o toca-discos pro lado esquerdo e já vai estar saindo a trava daquele canto ali, você já levanta ele. Deixa ele em pé e você já vai ver os 3 conectores para tirar. Você vai tirar os 2 NCAs e vai tirar um conector de 4 fios, tá? 4 vias. Desconectou, levanta o toca-tiro, toca-discos, deixa ele de lado no canto que não vai atrapalhar. Aqui bem nessa ponta aqui você vai ter um parafuso. E esses parafusos normalmente são fios. Normalmente, originais, todos são fios, tá? Tira esse parafuso, que aqui a parte da frente do painel vai estar liberada, tá? Você vai ter que liberar a parte de baixo. São outros 5 parafusos. Solta todos esses parafusos aí, que são fios bem grandes, normalmente são dourados. Remove os 5 parafusos. E pronto, você já vai estar com o aparelho soltinho. É só pegar e puxar, tá? Dica que eu te dou para você não se dar mal igual eu já me dei uma vez. Seguinte, coloca ele numa mesa. Aqui nessa parte de trás aqui tem um transformador. Bem nesse canto. O transformador ele é uma das partes mais pesadas desse aparelho e está bem atrás, como se fosse uma rabiola de pipa, entendeu? E está bem para trás. Se você deixar ele pendurado, ele vai forçar e vai dar uma certa vibrada e vai mexer justamente com o dissipador e o CI que está preso nesse dissipador, o CI STK, que é o CI de saída. Os terminais dele são bem grandes e é um CI que normalmente é o original do aparelho, então tem mais de 40 anos. Ele já está oxidado, já está cansado, né, já está estressado. E nessa de você balançar, você pode quebrar desde a solda dele na placa, que é o menos mal, né, que aí é só vir ressoldando de novo que você resolve o seu problema, mas pode acontecer igual aconteceu comigo, de quebrar lá dentro do CI. E esse aí é muito difícil de você encontrar, mas é muito difícil mesmo. E fazer igual eu fiz no vídeo aí, que tem um vídeo anterior a esse que mostra recuperando o CI e tudo mais. E que é um trabalhão, hein, isso aí. Tirar o CI da placa, aqui tá o CI, soldar sempre, desmontar com ele no lugar. Olha, risco de estragar o CI numa brincadeira dessa, né? E aí não achar outro, achar comprar mercado livre, vai precisar caro, tem frete. Isso aí. Então assim, para você não correr esse risco, o que você vai fazer? Puxou o aparelho para frente, você põe a mão no transformador e levanta ele um pouquinho, que é para tirar o peso dele. Tira o peso dele, equilibra e vem puxando ele, segurando, puxa o aparelho e vem levando junto o transformador meio que levantado. Na hora que você tirar ele do aparelho, você encosta tudo na mesa, porque você vai correr o risco mínimo aí de ficar estressando, vibrando esse CI. Na hora de colocar de volta no lugar é a mesma coisa, você vai pegar pelo transformador, levanta o transformador, vai levando ele dentro aqui do gabinete, como se fosse uma gaveta mesmo, e vai sempre levando segurando pelo transformador, e esse aqui, ó, com essa outra mão você vai apoiando o aparelho, levando junto, entendeu? Para você não ficar balançando esse aí e ter algum tipo de azar aí que pode estar acontecendo no aparelhinho que de 40 anos ele é um senhor de centenário, para a gente falar a verdade, né? Segredinho? Pega a placa, põe ela inclinada, vem jogando álcool na chave seletora, vai mexer na chave seletora aqui, todo aquele excesso de álcool vai estar indo para cá, tá? Uma seringa para a chave seletora, uma seringa para a placa do Play Hack, tá? A placa do Play Hack é um pouquinho mais tranquila, porque ela está fora da placa principal, ela está aqui, ó. A placa principal vem até aqui assim, ó. Vai jogando e vai mexendo a chave, tá? Lavou com álcool, WD. Joga outra seringa de álcool, vai mexendo, vai lavando, e aí você por último joga mais um sprayzinho à base de silicone, tá? Um spray lubrificante à base de silicone. Então assim, ó, primeiro passo, limpa as chaves para tirar qualquer mau contato. Segundo passo, continuamos ainda na limpeza. Aqui desse lado você vai ter um conector, aqui atrás na placa você vai ter um outro conector, então você vai desconectar esses dois conectores. Aqui na placa do deck
você vai ter dois conectores, vai desconectar também esses dois conectores. Você vai dar uma lixadinha nos pinos, tá? Nos pinos das placas. O pino tá aqui assim, né? Você não vai lixar ele assim, ó. Você vai lixar ele de assim, ó. E além de você limpar, você vai criar umas certas ranhuras. Você vai ter que bater um WD e álcool para ir limpando aqueles conectores. Você vai vir com o conector encharcado e vai encaixar. Essas ranhuras vão fazer como se fosse um limamento. Vai limar por dentro os conectores, ó. E vai quebrar qualquer oxidação e vai voltar a conseguir ter uma conexão perfeita, tá? Então você vai fazer nos dois conectores da placa, né, que vem os cabos do deck, e nos dois conectores. E aí depois que estiver seco, você vai pegar e vai ligar e vem aqui na teclinha REC e ver se ele está funcionando, beleza? Bem simplesinho. Começou a funcionar direitinho, está com funcionamento perfeito, meu, beleza, espera só um pouquinho para ver se os VUs depois de um tempo eles não vão começar a cair, parar de funcionar. Esse um de vez em quando não vai dar mau contato. Se tiver tudo certinho, tá funcionando direitinho, que nem tá funcionando aqui, ó. Meu, missão completa. A maioria dos aparelhos, só de fazer isso, já voltam a funcionar direitinho. Não precisa trocar absolutamente nada. Você fez o passo 1, não resolveu, né? Não continua a mesma coisa ou está intermitente. Passo 2 é o quê? Passo 2 você vai verificar a placa para ver se não tem solda suspeita, né? Ou ela está fria, ela está quebrada, está muito velha. Então você vai ter que avaliar isso. E para você tirar a placa é bem simples, tá? Aqui, ó, na lateral do tape deck você vai ter um parafuso com uma chapinha que faz um L por cima. Faz isso aqui assim, ó. Solta esse parafuso, você já vai tirar essa chapinha. Nessa posição de assim, ó, de lá para cá, você vai ter um outro parafuso Phillips. Bem aqui assim nessa direção. Solta esse parafuso Phillips, que assim que você soltar, você já vai tirar a placa do tape deck do lugar. Não precisa nem tirar o tape deck daqui, é só tirar a placa mesmo, afastar a placa, como se você fosse precisar trocar a correia. Visualizando a placa, você dá uma olhada para ver se não tem solda muito escura. Normalmente, quando ela começa a ter algum problema ali de solda velha, solda que está tendo problema em transmissão de sinal, começa a ter um sobreaquecimento, ela começa a ficar bem escura, bem negritada. A melhor coisa que você faz é remover essa solda e ressoldando de novo. Ah, mas eu tenho que fazer isso em todas? Não, você vai fazer só nas que estiverem muito escuras. Pode ser só sujeira? Pode, mas é melhor, né, remover ali meia dúzia de solda, fazer solda nova para ter certeza, tá? Olha, solda por solda, vê se não tem solda trincada, principalmente em chassis, né, solda de placa com a estrutura de metal em volta, costuma dar uma trincadinha e aí por conta disso falta negativo, né? Você vai corrigir isso aí. Se o som, se a placa principal estiver tendo problema de ruído no aparelho de som, é bom dar uma conferida nisso também, porque às vezes falta negativo da fonte passando para a placa. Nessa daí vai faltar negativo aqui também para a placa do deck, aí vai prejudicar tudo, inclusive o funcionamento dos VUs. Então toda essa parte de solda você precisa dar uma olhadinha e ver se está tudo correto, beleza? Então a gente já encerrou fase 1 e fase 2, que é o que? Tirar qualquer mau contato possível, beleza? Bom, e aí você fez fase 1, fase 2, tirou qualquer mau contato, vem aqui, tecla, funciona um pouquinho, para ou não funciona um, não funciona o outro, que diabo que pode ser, né? Antes de sair trocando peça, a gente tem que ter certeza se os VUs estão funcionando, né? Eu vou até ensinar uma dica, que às vezes a pessoa não sabe nem como é que faz para acionar essa tecla, tá vendo? Ela tá travada, ela não vai, né? Tá vendo a fita, ó? Essa aqui é uma fita considerada virgem para gravação. Essas tampinhas, né, em fita original, né, fita de gravadora, não tem essa tampinha aqui, ó. Ela é quebrada, você empurra, ela quebra e fica um buraco aqui. Esse buraco é proposital para um ganchinho que pega bem aqui assim, ó, entrar. Quando ele desce, ele entra, ele fica travando a tecla REC aqui, ó, deixa a tecla travada. Segue a direção da fita, onde tem o lacrezinho dela, né, tá aqui, ó. Segue essa direção com o dedo lá no finalzinho em cima, você sente o ganchinho. Você levanta o ganchinho, ó, ele simplesmente funciona numa boa.
Bom, e aí é o seguinte, você tem que ter certeza que os VUs estão funcionando. Então a maneira é essa aqui, ó. Você vai, ó, fica apertando várias vezes, até uma hora que eles de repente voltem a funcionar. Voltou a funcionar, tá os dois funcionando, que seja um segundo, só para você ter certeza que não são eles queimados, tá? Porque se eles estiverem queimados não tem jeito, ainda não ficar fazendo um monte de coisa, né? O principal é eles estarem funcionando, tá? Caso esteja queimado, você até pode usar no lugar dele um multímetro analógico e ligar aqui em escala de voltagem de 1 volt, só para ver se está mandando um sinal, para ver se ele mexe. Isso seria um último caso. Eu até hoje não peguei nenhum com VU queimado. É sempre parte eletrônica. Então agora a gente vai mexer com o quê? Vai mexer com troca de componentes, tá? Se os capacitores estiverem muito secos, pararem de funcionar, automaticamente o CI não consegue funcionar corretamente, não vai passar sinal para os VUs. O problema é que tanto na entrada do CI quanto na saída do CI você vai ter um conjunto de capacitores. E tem capacitores que trabalham em paralelo, que não são tão prejudiciais para fazer o VU não funcionar, mas tem capacitores que trabalham em série, que é o que, né? Você tem um fio de sinal, né? Você tem uma linha de sinal, essa linha interrompida e passa por dentro do capacitor. Se o capacitor simplesmente parar de funcionar, o sinal está interrompido ali e não vai passar sinal nenhum, para ali no capacitor. Então esse é o mais perigoso, tá? É aquilo que eu sempre falo, não adianta sair trocando todos os capacitores, porque os capacitores hoje em dia também são uma porcaria. Às vezes muitas vezes, quase sempre, principalmente capacitor muito pequenininho, de valor muito pequeno, você compra esses capacitores, começa a colocar aqui, ele está tão ruim que está muito pior do que os de 40 anos. Aí o que estava funcionando mais ou menos não consegue funcionar mais. Capacitor você vai ter que trocar um a um ou par por par, depende de como que ele funciona. Se ele funciona atrelado com o outro, você tem que trocar o par, mas assim, ó, troca um por um e liga o aparelho. Troca um, liga o aparelho e vê como é que tá, se não piorou. Você vai encontrar vários aí na internet. E aí pelo computador você consegue enxergar muito melhor do que pelo celular, tá? Mas aqui, ó, olhando aqui assim, a gente já consegue identificar, até para quem tem dificuldade, né? Você vai ver aqui, ó, os dois VUs, tá? Então ele aqui, ó, você pode ver que vem um sinal, um fio direto que alimenta os dois. E o outro lado é um fio para cada um. Então esse fio direto aqui provavelmente vai ser o preto. E esse vai ser o branco e o outro vai ser o vermelho, tá? E aí o que é que a gente vê aqui? Você está vendo que vem capacitores ligados, ó? Liga o preto num outro, liga o preto num outro fio. Então eles são paralelos. Então eles estão um capacitor está paralelo para um VU e o outro capacitor está em paralelo para o outro VU. Esses dois capacitores são específicos, só servem para o VU, tá? E normalmente são de 47 microfarads por 10 volts. Mas se você não é fácil encontrar de 10 volts. Normalmente você vai encontrar de 16 volts, 25 volts, 50 volts. Como isso daqui não é uma placa de computador que funciona com troca de informações muito rápidas, você pode sim estar colocando numa voltagem acima do mínimo que está aqui, que são 10 volts. Você pode estar colocando que não vai dar problema nenhum e vai funcionar muito bem, tá? Então, o primeiro par de capacitor que você tem que trocar é o C141 e o 142, beleza? Testa o aparelho, não melhorou nada, vai para o C117 e o C118. Eles são quais? Eles saem direto do CI, saem do pino 7 e do pino 10 do CI, e eles são perigosos. Por quê? Porque eles são em série. Então, eles vão sair do CI, passa por dentro deles e dali vai direto para o VU. Se eles estiverem descarregados, não estiverem mais funcionando, o sinal sai do CI e não chega no VU, para ali. Às vezes é isso que acontece, o VU começa a funcionar um pouquinho, vai caindo, fica muito baixinho, é o capacitor que está descarregado, o sinal está perdendo o sinal dentro do capacitor, não passa por ele. Então C117, C118, eles são de 1 microfarad cada, e a voltagem aqui normalmente são 16 volts ou 10 volts, mas é difícil de achar.
Eu encontrei de 50 volts e funcionou muito bem, obrigado. Já achei até de 100 volts, coloquei e não alterou absolutamente nada. Não ficou nem mais lento, nem mais esperto. O funcionamento ficou perfeito, porque aqui não importa muito a voltagem. O que importa mais é a capacitância dele, que não pode alterar. E claro, né, meu, dica de ouro aí, todos os capacitores que você vai se preocupar, que descarreguem, que ficam velhos e começam a dar problema, são os eletrolíticos, aqueles, né, aqueles que parecem uma pilhazinha pequenininha ali, redondinha, aqueles de tubinho. Os outros que são cerâmicos, aqueles lá muito difícil dar problema. Eles só não são usados em todo o esquema porque são muito caros. Então são os eletrolíticos que você vai se debruçar, tá? Então vamos lá, trocou os 4, né? Trocou os 2 pares, ligou, não funcionou, continua não funcionando, você vai ter que se debruçar no esqueminha, olhar esse CI aqui, ó. Você vai olhando os terminaizinhos aqui, ó, do CI e vai olhando todos esses capacitores. Troca todos os capacitores que estão aqui em volta, tá? Principalmente o C124, ele sai do terminal 16. O C140, que sai do pino 9. Então, assim, você vai olhando todos os capacitores que estão em volta aqui. Primeiro você dá aos capacitores dos pinos que estão ligados em série, tá? Sempre aqueles que estão ligados em série, troca eles primeiro, porque como o sinal passa por dentro deles primeiro, um deles pode estar não funcionando, o sinal para ali, então você acaba não tendo funcionamento do CI. Troca um, liga o aparelho, troca o outro e liga o aparelho. E, claro, a dica mais importante, esses capacitores são todos polarizados. E a gente está acostumado a dar muita ênfase ao positivo, marcação do positivo. Só que esses capacitores, a marcação deles é no negativo. Você vai ver que a única marcação, a maioria deles é o quê? Tem uma setinha com um tracinho dentro dessa setinha, ou uma faixinha com tracinho dentro dessa faixinha. Isso daí é o negativo. Alguns capacitores daqueles laranja, né, mais antigão, tem lá uma marcação de um monte de cruzinha nele, que ali sim está indicando para lá de escrachado que ali é o positivo. Mas por padrão, os capacitores, a marcação dele é no negativo. Você vai dar ênfase e procurar qual que é a posição dele negativa. Aqui no esquema, você vai olhar, ele vai marcar positivo e negativo, beleza? Bom, e é o seguinte, teve um aparelho que eu fiz tudo isso daí. Se desligar o aparelho, chegava no outro dia e ia ligar, o defeito era idêntico. Ele funcionava um pouquinho ali, em menos de um minuto ele ia caindo, de repente estava lá morto, como se não tivesse ligado a tecla REC. A luz estava funcionando, mas os VUs não estavam mexendo. Aquele aparelho deu um trabalho medonho, e no finalzinho o defeito que eu vou te contar, você vai ver só, de chorar, viu? O que aconteceu? Eu peguei e refiz todas as soldas daquele aparelho, porque eu vi que soldando ficava bom, me empolguei e ressoldei todinha a placa do deck. Não adiantou nada, chegava no outro dia dava o mesmo problema. Troquei todos os capacitores, chegou no outro dia dava o problema também. Tá até aqui a lista que não me deixa mentir, ó. Capacitores, tá vendo? Se você quiser dar um pause aí para depois não ficar sofrendo copiando o capacitor de esquema igual eu fiz, tá já aí na tua mão. Depois, o que aconteceu? Como não resolvia, eu peguei e tomei nota de todos os resistores, tá vendo aqui, ó? E fui checando um a um com o multímetro para ver se um não estava aberto ou em fuga, alguma coisa assim, né? Então o que aconteceu? Eu marquei, chegou no outro dia que o aparelho estava frio, descarregado, que eu sabia que ia dar o problema, eu nem ligar o aparelho, não liguei. Já peguei a placa e fui testando resistor por resistor, os resistores todos marcando normal. Aí eu fui nos diodos, também nenhum curto, nada, todos retificando. Chegou numa fase que eu não tinha mais o que fazer. A única coisa que poderia ser seria o CI M5130P. Tenta achar esse CI para você ver. Você não acha nem o datasheet dele para poder ver como é que ele funciona. Bom, o aparelho que eu estava mexendo, qual que era o principal problema dele desde que ele veio para minha mão? O fundo dele estava podre, estragou o fundo, ele perdeu toda a sustentação. Então o que aconteceu? Ele importou, não sei se ficou deslocado para cá, ou ficou meio assim, ou ficou assim, eu não sei, mas esse painel deslocou e ele começou a forçar
todo esse conjunto aqui, ó, que é preso um parafuso na parte de baixo, começou a forçar, e nessa de forçar essa parte do deck, ele foi empurrando o chassi do deck, o que segura ele aqui, que trava ele aqui, é a própria placa. Então ele foi empurrando a placa não aguentou e a placa... Isso aqui é assim, ó. Então eu vou ver um videozinho aí, você vai ver que eu coloco uma régua, na régua mostra o tamanho da barriga que fez a placa. E bem no meio dessa barriga vai o quê? Vai o CI. Então nessa daí você estava forçando, entortando, empenando o CI. Então eu removi toda a solda do CI e tirei o CI. Né? Então assim, se tinha alguma solda muito ruim, muito velha, que você colocava a solda nova e não dava para corrigir isso de tanto zimbábue que ela tinha, ali quando eu tirei a solda toda já ia resolver. Segunda coisa, eu tirei o CI de lá e estava procurando para ver se tinha algum conector com muita oxidação que não permitia que a solda pegasse por completo ali e que criava uma certa resistência, uma falta de sinal, uma alteração de sinal, né? Então ali eu peguei, removi o CI e também lixei todos os terminaizinhos, limei todos os terminaizinhos e ficaram perfeitinhos. Terceira coisa que eu fiz, coloquei na placa. O que acontece? A placa tá, né? Tá assim, ó, tá empenada. Se eu pegar o CI, se eu pegar a placa e tentar entortar ela no lugar e vir com o CI, colocar o CI e soldar, quando eu soltar essa placa vai começar a forçar o CI de novo. Eu deixei a placa assim, vim com o CI por cima, coloquei, mas o importante é o quê? Que o CI fique retinho, não está estressando a placa e a placa também não está mais estressando o CI. E o CI vai trabalhar retinho, linear, sem estresse nenhum. Beleza? Ressoldei o CI assim, na placa torta, coloquei no lugar e acabou o problema aí. Então, desde o início, era o CI que estava sendo estressado pela placa torta, que pode ser também, por conta da placa estar torta, ter estressado também a solda, e a solda, conforme foi passando o tempo, foi oxidando, apareceu alguma fissurinha, e isso foi causando aí uma oxidação que ao longo do tempo pode interferir no sinal. Bem pouco provável, mas pode, né? Porque é um negócio extremamente sensível. Então, pessoal, esse foi o problema. O problema era do CI numa placa empenada, uma placa envergada. Então, a dica número 1 é o seguinte: tá com problema no VO, VO hora funciona, hora não funciona. Você já checou até os cabinhos aqui, os 3 fiozinhos, ressoldou, tá tudo bonitinho, trocou os capacitores. Continua com problema, verificou todas as soldas, continua com problema e as soldas estavam escuras e a envergadura está dando bem, né? O empenamento está dando bem no CI, não adianta passar nervoso com o CI. Não adianta ficar brigando com o CI, que o CI está trabalhando empenado, está trabalhando forçado e pode quebrar, ele pode estar tendo uma quebra interna. Né? Nessa que você volta ele à posição, ele às vezes volta aos terminais terem conexão lá internamente e volta a funcionar. Pode ser que vai dar problema mais para frente? Não dá para saber, mas eu sei que eu fiquei com o aparelho mais ou menos mais uns 15 dias em funcionamento, a tecla REC ficava ligada direto, nunca mais deu problema. Mesmo mexendo no aparelho para lá e para cá, antes de colocar no gabinete, nunca mais deu problema. Então foi aquilo ali. Então, tá com esse problema? Dá uma olhada. Se por algum motivo a placa está envergada, seja não só nesse CI, mas em qualquer outro CI, está dando problema, dá uma olhada na placa. Está envergado, estava meio escuro em volta do CI ali, as soldas todas escuras. Remove todas essas soldas, faz solda novinha, com o CI ali soltinho para ele encaixar sem nenhuma força, sem nenhuma pressão para criar um empenamento nele e ver, porque às vezes numa dessas daí você salva o CI e volta a funcionar tudo bonitinho, precisava ter trocado o capacitor. Porque eu perdi 2 ou 3 dias fazendo testes e mais testes, trocando capacitores, fora tanto de solda que eu fiquei gastando ali, horas de ferro de soldar, energia elétrica indo ali no ferro de soldar, já teria matado a charada, mas no fim foi só o CI mesmo, que se tivesse trocado por um novo, também ia resolver o problema do mesmo jeito, uma vez que poderia ser problema de empenamento ou problema de solda muito velha no CI. Beleza?
Então é isso aí, espero que tenha ajudado. Muito obrigado por assistir nossos vídeos, um abraço e até a próxima.